Olá pessoal, como vão? Tudo bem? João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje traremos uma temática sugerida para mim há alguns dias atrás. Peço até desculpa, inclusive, pela demora, mas é que realmente fazemos algumas opções na vida. E a minha opção por realizar a faculdade de Psicologia acaba me tomando um tempo que muitas vezes não me disponibiliza de estar fazendo outras coisas. Então este tema de hoje foi sugerido por uma pessoa no G+, que é referente ao distúrbio de imagem. Eu levei alguns dias aí, mas hoje vamos estar falando a respeito. Então o que acontece? Algumas pessoas, elas são acometidas por este problema ou por esta situação psíquica do distúrbio de imagem, que é quando a pessoa ela não se vê como a maioria a vê. Eu tenho alguma cautela em utilizar aqui palavras como, por exemplo, como ela realmente é, ou porque são muito relativas. Então, como uma pessoa realmente é, nós nunca temos acesso. Nós temos acesso a uma imagem dela. E nós estabelecemos alguns padrões médios a partir da imagem das pessoas. Mas realmente isso é muito relativo a cada indivíduo. Enfim, o que acontece? Um dos problemas, e aí realmente podemos trazer como um problema, porque é uma situação onde traz prejuízos não apenas psíquicos, como muitos prejuízos físicos a pessoas, e já na sociedade atual é muito trabalhado isso e é tido como um grande problema dentro da sociedade atual, é a questão da anorexia. E isso pode, na maior parte dos casos, é gerada por um distúrbio de imagem. Então o que acontece com o sujeito que ele tem anorexia? Ele é um indivíduo que ele se vê de uma maneira diferente do que os outros habitualmente o veem. Então ele se olha no espelho e ele se vê obeso, ele se vê com sobrepeso. E aí muitos podem dizer, mas como pode? Não é óbvio, ó como você é magro. Aí estamos empreendendo nossa visão ao outro. Devemos ser muito cuidadosos nisso e entender que como o outro se vê, em nada tem a ver como nós vemos ele. Então cada indivíduo é único, cada indivíduo tem suas particularidades. E isso faz com que cada um se veja e veja os outros a seu próprio modo. Então não podemos estabelecer que o indivíduo se veja do mesmo modo que nós vemos ele. Isso é mais claro do que nunca quando analisamos situações de relacionamentos com pessoas, por exemplo. Principalmente em relação a namoros, a relacionamentos sentimentais e sexuais. Muitas vezes nós temos até alguns professores meus já brincaram com essa situação, que você namora com uma pessoa por algum tempo e você é apaixonado por aquela pessoa, você vê aquela pessoa como a mais linda do mundo, aí vocês terminam o relacionamento, passa aquele período da carência, aquele período do luto que você está elaborando acerca do fim daquele relacionamento, e vem você volta para uma suposta realidade e encontra aquela pessoa do nada, um belo dia, ao acaso, e você olha para aquela pessoa e diz, nossa, como eu pude me relacionar ou namorar com isso, como diria minha professora. Obviamente que são julgamentos pessoais que não cabem serem feitos dentro da psicologia. É apenas uma colocação de senso comum para estar dando uma noção melhor de que nós distorcemos as imagens que vemos. E aí nós distorcemos não no sentido da imagem elaborada pelo cérebro, mas sim da imagem interpretada a partir do que nós elaboramos. Então esse é só um dos casos aí que podemos trazer como exemplo dessa situação, onde você namora com uma pessoa e pelo tempo que você está se relacionando com ela te parece a mais linda do mundo. Aí quando esse namoro termina, você abaixa aqueles sentimentos intensos, toda aquela questão que tem do relacionamento, aí você se dá conta que aquela pessoa não é mais tão atraente quanto era você, seja fisicamente, seja psicologicamente, também é importante destacar. Muitas vezes aquela pessoa, quando você está com ela, parece a mais inteligente do mundo. Aí depois que você
encerra o relacionamento, passa algum tempo, você vai conversar com aquela pessoa, ouve ela conversando com outras, e pensa, nossa, quanta bobagem, como eu podia achar uma pessoa assim inteligente? Mas são questões de distúrbios de imagem, seja imagens físicas ou imagens psíquicas. E esses distúrbios podem ser gerados por vários fatores. Entre eles, fatores emocionais, como é o caso do relacionamento. Então, os fatores emocionais, sentimentais, fazem com que nós vejamos uma pessoa ou para mais do que veríamos normalmente, ou para menos. Então, também, se você tem muita raiva de uma pessoa, muito desprezo por alguém, muitas vezes você vai ver aquela pessoa como uma pessoa feia, entre aspas, literalmente. No seu conceito, você vai ver ela como uma pessoa feia. Mas muitas vezes, se você não tivesse tido um contato com ela, não tivesse tido uma vivência, e alguém lhe mostrasse uma foto dela, você acharia uma pessoa linda. Mas você tem esse conceito de que ela é feia, entre aspas, devido a um relacionamento, a um convívio, a uma situação que foi do teu desagrado. Tudo isso são distúrbios de imagens. Então, também podem ser gerados, por exemplo, por situações onde uma mãe, e aqui eu também uso entre aspas, porque, bom, não vamos colocar aqui conceitos pessoais também, mas uma mãe fica falando pra filha que a filha é feia, que você é a coisa mais horrível desse mundo, que essa filha é feia, que ninguém quer ela, ninguém nunca vai querer ela. Isso pode gerar nessa criança um distúrbio de imagem tão forte que depois de adulta ela realmente vai se ver como feia, mesmo que a aparência dela esteja exatamente dentro dos padrões de beleza extrema da sociedade. Devemos também lembrar que sempre padrões de beleza são questões sociais. Talvez eu ainda grave um vídeo para postar no canal justamente a respeito dos padrões de beleza e do quanto eles podem ser entendidos diferentes de acordo com o contexto e com a cultura de cada época. Então, mesmo que essa pessoa esteja dentro de um padrão de beleza daquele momento, daquela época em que ela está inserida, ela pode se achar tremendamente horrível, coisa mais feia do mundo, devido a uma ênfase de uma mãe, de um pai batendo sempre na mesma tecla que essa pessoa ela é feia, ela não vai atrair ninguém, ninguém gosta dela. E pasme, por mais que pareça absurdo, existem sim mães e pais que fazem isso. É uma situação triste de saber, mas existem sim, e isso pode gerar vários distúrbios neste indivíduo. Entre esses distúrbios também está o popular bullying, né? Então uma pessoa que, por exemplo, ela é frequentemente bullyingada ou perturbada, sendo chamada, por exemplo, de gorda, apelidos do gênero que não carece aqui também estar trazendo, ela pode, mesmo que ela esteja dentro de um peso adequado, ideal, falando do ponto de vista de saúde, mesmo do ponto de vista da medicina, há algumas contas para se fazer a relação de massa corpórea em relação à altura, enfim, mesmo que ela esteja dentro do que é tido como saudável diante da medicina atual, ainda assim ela pode se ver como uma obesa, como alguém com sobrepeso, devido a ela ter sido traumatizada psiquicamente por frequentes provocações, apelidos, entre outras questões. Isso é um problema que vem sendo discutido muito, principalmente em relação à anorexia, que é uma das coisas que na sociedade atual tem sido vista como mais alarmante em relação ao distúrbio de imagem. Mas é importante que também tenhamos que o distúrbio de imagem não é só em relação à anorexia, no caso, em relação ao peso, mas ele pode ser um distúrbio de imagem, por exemplo, em relação a literalmente a aparência física. Então uma pessoa que muitas vezes tem uma aparência física tida como normal, como eu referi anteriormente, ela pode ter um distúrbio de imagem onde ela vai se enxergar de maneira feia na visão dela. Como também dito anteriormente, é importante estabelecer que não é julgável a partir da nossa perspectiva se essa pessoa é ou não é feia, é ou não é gorda. Porque eu costumo dizer que o melhor de todos para dar essa opinião é o espelho. Então, se essa pessoa se olha no espelho e se vê como gorda, se vê como feia, dificilmente ela vai mudar isso a partir do que você fale para ela. Então, não adianta você ficar
enfiando a pessoa na frente do espelho e falando que ela é magra. Então, qual que seria um procedimento adequado para o distúrbio de imagem? Realmente está buscando um acompanhamento psicológico para que esse psicólogo, a partir de terapia, a partir de exercícios, aí dependendo de cada abordagem que ele segue, ele vai estar estabelecendo situações que vão levar essa pessoa a talvez conseguir realmente se ver de um outro modo. Mas isso é alguma coisa que tem que trabalhar dentro do indivíduo e que somente quem tem competência na área psicológica está realmente habilitado a fazer isso. Então não adianta você ficar discutindo com a pessoa, insistindo que ela não é gorda, que ela é magra, que ela é bonita, não. Dá um encaminhamento adequado a um psicólogo, sugere a ela estar indo até um psicólogo para estar trabalhando essa situação. É o mais indicado e é o que você tem de melhor a estar fazendo. Gostaria de agradecer a todos que já se inscreveram no canal. O canal já está com um número de inscritos bem razoável, tem um número de visualizações também bem bacana. Continuem visualizando, continuem acompanhando o trabalho. Isso é muito importante, é um retorno que para mim é de muito apreço também, e realmente a intenção do canal é estar disponibilizando informação, é estar disponibilizando conhecimento para quem for do interesse. Compartilhe também seus conhecimentos no setor do vídeo onde é cabível estar fazendo comentários. Se quiser também sugerir temas para vídeos ou fazer perguntas em relação à psicologia especificamente, pode estar fazendo também no setor de comentários do vídeo, ou pode estar me seguindo no G+, também está fazendo no Google+, os cabíveis comentários e sugestões. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo, e até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.